Lucas 17, versículo 5. Vamos ler juntos? Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. O tema da nossa mensagem hoje é: aumenta-nos a fé. Quem foi que fez esse pedido? Os apóstolos. E eles fizeram esse pedido especificamente para Jesus. Se eles disseram aumenta-nos a fé, é porque eles já tinham um pouco de fé. Tá certo? Mas o que é fé? Se eles pediram para aumentar, eles têm que definir, eles têm que saber o que é fé. Na Bíblia, a palavra fé, pistis no grego, tem alguns significados. O primeiro deles está lá em Romanos capítulo 3, versículo 22. Aquilo que se chama fé salvadora, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Essa fé aí é a fé que eu e você, nós não temos naturalmente. É o dom de Deus. É a fé que eu recebo de Deus para receber na minha vida a justiça de Cristo. É a fé salvadora. Veja no versículo 19 de Lucas 17, Jesus disse assim: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Então esse é o primeiro conceito bíblico de fé. Fé é um dom de Deus, é um presente de Deus para que eu receba a salvação. Mas a Bíblia também fala, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O que é fé? Vamos ler juntos? Ora, a fé é a certeza, coisas que se esperam, a convicção. Então veja bem, fé é certeza, fé é o que? Convicção. Pedro disse que nós devemos estar preparados para apresentar para os outros a razão da nossa fé. Convicção, certeza. A fé, ela vê o invisível, ela crê no incrível e ela recebe o impossível. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Fé é convicção. Por isso que os teólogos dizem que a fé tem pelo menos esses três elementos: o racional, o emocional e o volitivo. Mas a Bíblia fala que eu tenho uma fé salvadora, creio em Jesus Cristo, que eu passo a ser agora um crente racional, porque crer também é pensar. E a Bíblia vai chamar de fé também um conjunto de doutrinas. Abra a sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 6, versículo 7. Atos 6, 7. Vamos ler juntos? Crescia também obedeciam. Que fé é essa aí? A fé é essa doutrina. A fé
É a palavra de Deus. Porque a fé, ela nasce do ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então eu creio em Cristo, eu conheço a palavra de Deus, e ao ler essa palavra maravilhosa, eu vou colocando conteúdo na minha fé, eu vou tendo convicções, certezas. Mas a Bíblia fala também que o justo viverá pela fé. E o que é que significa isso? Que fé é essa? Essa fé aí é justamente a nossa dependência de Deus, nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, irmãos, vamos para o texto. Aumenta-nos a fé. Os discípulos disseram: aumenta-nos a fé. No contexto, eu vou dar 5 coisas que são difíceis para mim e para você, e que se Deus não aumentar a nossa fé, a gente está perdido. A primeira delas aparece nos versos 1 e 2. Vamos ler juntos aí? 17, Lucas 17, 1 e 2. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham, mas ai do homem pelo qual eles... Melhor fora que ele se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado do mar, do que fazer tropeçar. Presta atenção. Eu preciso que Deus aumente a minha fé, para que eu não seja pedra de tropeço. Pastor Jeremias, quando pregou aqui, ele diz que ele ora para Deus: Senhor, se for para ser escândalo para o Evangelho, que o Senhor me leve antes. Então nós temos que ter fé para não cairmos em tentação. Nós temos que ter fé para cuidar, como diz o salmista, para que eu não seja motivo de vergonha, de escândalo, para aqueles que confiam em Deus, principalmente os pequenininhos, os novos. Às vezes a gente não relaciona muito isso, né? Fé com testemunho. O pastor Hernandes pregou aqui a semana passada sobre Estevão. Diz que Estevão era um homem cheio de fé. Vimos a sua fé. O que significa isso? Significa justamente o seu testemunho, o seu apego com Deus. Jesus diz: vigiai e orai, para não cair em... Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aumenta-nos a fé, Senhor, para que eu não seja ai daquele. São inevitáveis, tá? Os escândalos são inevitáveis. Vai ter escândalo até Jesus voltar. E você que já é maduro, não precisa ficar. Mas essa é a primeira razão. Segunda razão: aumenta-nos a fé. Lê comigo 3 e 4, vamos ler juntos? 17, 3 e 4, que aqui diz: acautelai-vos, se teu irmão repreende-o, se por 7 vezes no dia perdoa. Aí o que eles disseram?
Aumenta-nos. Qual é a coisa mais difícil no relacionamento cristão? É o perdão. Principalmente com as agressões reincidentes, né? E está falando de briga de irmão. Se o teu irmão, não está falando de descrente, não. Se o teu irmão é briga de crente, é briga de igreja, e se existe algo que eu preciso que Deus aumente a minha fé, é para eu não matar o meu irmão, não torcer o pescoço dele, porque muitas vezes a gente não entende o que Jesus está colocando aqui, porque ele diz assim: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Geralmente quando a gente arrepende, a gente deixa de fazer, ou não? E às vezes ele não vem, ele machuca e não vem. Por isso você tem que perdoar. Eu já prometi minha esposa milhares de vezes que na hora de comer eu não ia derramar. É sem brincadeira. Eu não sei se é problema de coordenação motora, se é transtorno mental, não sei o que é. Onde eu como, a cachorrinha fica sempre do meu lado, porque Jesus disse que os cachorrinhos comem o quê? Obrigado. E de vez em quando quando a mulher ora para ela, solta uma coisinha aqui para ela. Coisas que você repete dentro da sua casa, no seu casamento, né? Coisas do dia a dia, porque Jesus está falando do dia a dia aqui, a vida diária. Então eu preciso, Senhor, aumenta a minha fé, para que eu não seja motivo de escândalo. Aumenta a minha fé, Senhor, para eu ter uma capacidade de perdoar o meu irmão. Terceira coisa, versículo 6. Vamos ler juntos? Respondeu-lhes: se tiverdes fé, direis a esta moreira: arranca-te, e ela vos. Então veja bem, nós precisamos que Deus aumente a nossa fé, para que a gente possa orar, mas orar mesmo com fé, para Deus mudar circunstâncias. Ninguém vai orar para fazer transplante de planta, nem para jogar monte no mar. Mas eu e você, Deus sempre vai pedir para mim e para você coisas impossíveis de eu fazer sozinho. Deus vai colocar diante de nós circunstâncias e situações que nós humanamente não temos condições de resolver. Só vai ser resolvido pela oração. Por isso que a Bíblia fala a oração da fé, está lá em Tiago. Deus muda situações, circunstâncias, pessoas. Como curou a irmã aí. A
coisas, meus amados irmãos, que eu e você nós vamos aprender na prática. Que o capital da igreja é a fé. A fé é a moeda do mundo espiritual. Você não consegue nada, se não for pela fé. Aumenta-nos a fé. Aí Deus põe na sua vida um problema difícil, uma perseguição de pessoa, uma doença, um acidente. Mas Jesus diz: vocês tiverem fé. É aí. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, as coisas serão arrancadas, removidas, transportadas. E ninguém cresce na fé sem experiência. Seria muito bom se Deus tivesse um caldeirão de fé, aí você orasse, aí ele ia lá, despejava, enchia o seu copo de fé. Não. A fé é confiança, é dependência. E o salmista diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão o quê? Envergonhados. Quando você lê Hebreus capítulo 11, a expressão pela fé aparece 35 vezes. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. A fé ali são experiências de vida. A fé se manifesta. Ele está dizendo: fé é estilo de vida. É fé para avançar, é fé para sofrer, é fé para aguentar. Mas, quarta coisa, aumenta-nos a fé para que eu não seja pedra de tropeço. Aumenta-nos a fé para eu poder perdoar os meus ofensores constantes. Aumenta minha fé para que eu possa orar por causas impossíveis. Mas tem em quarto lugar. Jesus vai misturando os assuntos. Parece que ele não tinha um script. Veja no versículo 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já, põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como ou bebo. Depois tu comerás e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que ele havia ordenado? Versículo 10, vamos ler juntos? Assim também vós, dizei: aumenta-nos a fé para que nós possamos ser servos o quê? Inúteis. E o servo inútil é aquele que só faz tudo que o Senhor mandou fazer. Tem gente que fica procurando profecia. Pastor, quem foi a mulher de Caim? Cuide sua mulher, rapaz, deixa a mulher dos outros. Preste atenção. Quantos por cento daquilo que está revelado na Bíblia você obedece? E você ainda está querendo mais revelação? Irmãos, nós precisamos de fé para servir ao Senhor, para entender
Presta atenção, a lição é profunda. Não é o Senhor que me serve, não sou eu que me sirvo de Deus, eu que sirvo a Ele. Nós somos servos, e somos servos inúteis depois que fizermos tudo o que Ele pediu. Você precisa de aumento de fé ou não hoje? Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé, para que eu possa te servir desinteressadamente, que eu tenha prazer em te servir, que eu tenha prazer de ter teu servo, como diz o salmista, servir ao Senhor com alegria. Mas em quinto e último lugar, Lucas coloca na sua narrativa, versos de 11 a 19, a cura dos 10 leprosos. Todo mundo conhece? Os 10 foram curados, mas somente o quê? Um voltou para agradecer. Jesus diz lá, versículo 17: então Jesus lhes perguntou: não eram os 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: levanta-te, vai, a tua fé é o quê? Presta atenção, irmãos. Nós precisamos aumentar a nossa fé para termos um coração mais agradecido, mais grato a Deus. Porque a gratidão, ela é a porta de entrada para mais bênçãos. Aqueles 9 que foram embora, eles foram curados da doença física. Esse que voltou para agradecer, além da cura física, da lepra física, ele foi curado também da lepra o quê? Espiritual. A tua fé te salvou. Significa que quanto mais gratos nós somos, mais a nossa fé aumenta e mais abençoados nós somos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Eu queria que nesta noite, tema do nosso ano é: sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Que esse ano a gente possa crescer na fé, que Deus possa aumentar a nossa fé, seja um ano exponencial. Amém? Agora, eu espero que você tenha entendido. Porque às vezes a gente confunde com fé somente com sinais e milagres. Mas o justo vive pela fé. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar nesta noite, que o Senhor nos deu a fé salvadora em Cristo Jesus. E se estamos salvos aqui nesta noite, é pela tua graça, é pela tua bondade, é pela tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a viver pela fé. Ajuda-nos a ser pessoas cheios de fé. Que a nossa fé seja existencialmente praticada no dia a dia, Senhor. Que fé não seja um conceito,
uma teoria, mas que seja o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver. Ajuda-nos, ó Deus, aumenta a nossa fé para que nós possamos cuidar da nossa vida de testemunho, para que nós possamos perdoar uns aos outros, para que nós possamos ser mais gratos a Ti, para que nós possamos experimentar os Teus milagres através da oração. Aumenta-nos a fé, ó Deus, para que a gente possa ter um coração quebrantado e grato diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é a fonte de tudo de bom que acontece na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, tira a incredulidade do nosso coração, a murmuração, a raiz de amargura. E agora, quando formos tomar a ceia do Senhor, que esse momento seja um momento especial de purificação, de recomeço, de renovo. Trabalhe em nós aqui, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.